Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais uma aula de filosofia com o professor David Hall. Na aula de hoje a gente vai falar sobre a ética moderna. Vamos falar, no primeiro momento, sobre o contexto, né? O que foi esse período da modernidade, e nós iremos nos deter especificamente em um filósofo, que é o Immanuel Kant, né? A expressão máxima daquele período que nós chamamos de iluminismo. Vamos lá, acompanhem por favor, né? Para começo de conversa, a gente precisa primeiro entender quais foram as transformações ocorridas nesse período, né? E a gente sempre faz um comparativo com o período antecessor, que no caso é o período da Idade Medieval, que nós estudamos na aula passada. Nós temos aí, no plano socioeconômico, uma mudança do sistema econômico, da passagem do feudalismo para o capitalismo. Lá no período da Idade Média, né, quem tinha poder é quem tinha terra, né? Já na modernidade, né, poder econômico é o capital, é quem detém os meios de produção, né? Nós temos aí o florescimento do comércio, né? Temos aí as rotas comerciais que possibilitaram as viagens marítimas e os descobrimentos dos novos mundos, né? Das Américas. O capital comercial, temos agora em um contexto onde irá emergir uma nova classe, né? A burguesia, em decorrência justamente da ausência da Igreja Católica, que impedia o lucro, que impedia o comércio e as atividades econômicas. Agora a gente tem um contexto mais livre para a emergência da burguesia, como eu falei, né? Uma nova classe vai ascender durante esse período, que são justamente os comerciantes. No plano político, quais as mudanças no plano político? Nós temos aí o poder da Igreja Católica enfraquece, fazendo com que a centralização do poder político esteja nas mãos dos reis, né? E eles detêm o poder absoluto, portanto nós temos o absolutismo. A formação dos primeiros estados nacionais modernos se deu justamente nesse período. A colonização das Américas, como eu falei anteriormente. Nós temos no plano religioso, qual a grande contribuição de Martinho Lutero, né? Ele propôs aí a reforma protestante, que não foi uma mera reforma, não foi um mero ajuste. Nós temos aí a possibilidade de novas interpretações, do acesso direto à divindade, a Deus, sem a necessidade de intermediários, né, do padre. Então, o poder clerical perde aí, né, a sua capacidade de influência. E nós temos também o humanismo, né, que teve a sua expressão máxima nessa fase inicial da modernidade, que nós chamamos de renascimento. Seria aí um período aí de transição, final da Idade Medieval e o início da Idade Moderna. O humanismo porque não se tratava mais daquela sociedade teocêntrica em que Deus estava no centro de tudo. Nós, no período da modernidade, substituímos esse Deus pelo homem. O homem, então, passa a ser o centro das atenções, das discussões, porque ele é o responsável pelas produções científicas. Nós teremos aí novas ciências que irão emergir, a antropologia, a sociologia, enfim. E no plano científico, quais as transformações, o que há de novidade no que se refere às ciências? Agora nós temos uma maior liberdade. O homem pode ser objeto de investigação, porque no período da Idade Média, o homem era o filho legítimo de Deus, né? A criatura do ser criador, não poderia ser mexido, não poderia ser objeto de investigação. Mas no período da modernidade, o homem passa a ser dissecado, passa a ser objeto de estudo e análise. Nós temos aí o desenvolvimento das ciências naturais, a visão teocêntrica passa a ser uma visão
antropocêntrica, o homem no centro das discussões, o homem responsável pelos seus atos. Nós temos também o racionalismo, né? No período da Idade Medieval, a razão ela era vista com desconfiança, havia uma tentativa de conciliar razão e fé, mas aquele pensamento racional que não estivesse vinculado à fé cristã, ele era visto de maneira herege, né? E nós temos aí na modernidade uma liberdade maior para a expressão desse pensamento racional e, por fim, a filosofia laica, né? A filosofia secular, sem relação alguma com qualquer tipo de dogma religioso. Dito isso, é preciso frisar aí que talvez a principal diferença entre a ética medieval e a ética moderna é justamente que na ética medieval nós temos como pressuposto, como o fundamento último, Deus, enquanto que na ética moderna é o ser humano. Em decorrência disso, nós temos aí a autonomia humana. E a maior expressão da teoria ética que vai ser formulada e proposta durante esse período da modernidade será a do filósofo alemão Immanuel Kant, no século XVIII, século das luzes, da ilustração, um século de apogeu da razão, né? De esplendor da ciência. A razão ela é vista como a salvação, aquilo que iria criar as condições para que houvesse o progresso humano. Nós temos em Immanuel Kant a proposta de uma ética do dever, né? Immanuel Kant ele vai falar sobre diversos assuntos, sobre o conhecimento, sobre estética, mas o que nos interessa nessa aula de hoje é sobre ética, né? E as obras que ele trata sobre esse assunto são a Crítica da Razão Prática e a Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Nessas obras, ele destaca que há a necessidade de haver uma razão legisladora, que ela pudesse nos proporcionar normas que fossem universais, porque, afinal de contas, as ações humanas elas não podem ser movidas de acordo com determinadas circunstâncias. Então, o Kant ele vai propor uma ética formalista, né, que possa ser universalizada. Então, a ética do dever, na verdade, o dever se confunde com a liberdade. Kant diz: age somente segundo uma máxima, tal que possas querer, ao mesmo tempo que se torne uma lei universal. Então, eu, por exemplo, não poderia querer que a mentira se tornasse uma lei universal. Então, é dentro desses pressupostos que o Kant vai esboçar a sua teoria ética, né? O ato moral, ele precisa ter autonomia, ele precisa ser um ato consciente e ele precisa ser feito por dever. Então, essas três características, elas são fundamentais para a moral kantiana. Nós temos aí em Kant dois imperativos, o imperativo hipotético e o imperativo categórico. Mas o que é um imperativo, né? Imperativo é um impulso, é na verdade aquilo que me move a fazer alguma coisa, é o dever, né? No imperativo hipotético, como vocês podem visualizar aí no quadro, ele parte do pressuposto de que eu faço algo em meio para que outra coisa ocorra, ou seja, eu preciso de um meio, né? É diferente do imperativo categórico, porque o imperativo categórico, ele afirma que você deve fazer algo independente do fim, porque o fim ele é em si mesmo. Ele vai propor, então, uma proposta que vai ser o grande diferencial, vai ser a grande novidade do pensamento moderno, porque a razão ela vai ser o fundamento último das ações ou das escolhas morais.
E a grande questão, a problemática é justamente essa, acompanhe comigo. Por que realizamos atos contrários ao dever, né? Contrários à razão? Por que isso ocorre? Ora, o Kant vai dizer que é porque a nossa vontade, ela também é afetada pelas inclinações, ou seja, pelos desejos, pelas emoções, pelas paixões. Nem toda ação nossa é uma ação movida pela nossa racionalidade. Mas o que pode ser feito, né? O que nós podemos fazer com relação a isso? Nós podemos depurar, educar a nossa vontade para alcançar aquilo que ele vai chamar de boa vontade, que seria aquela vontade guiada única e exclusivamente pela razão. A ética que ele está propondo é uma ética racionalista. Veja, e essa proposta, alguns críticos posteriores vão fazer a crítica porque o Kant ele não diz o que nós devemos ou não fazer, né? Ele não está falando aqui do conteúdo, ele está dando uma forma. Por isso, é uma ética formalista, né? O dever, então, como forma universal. Vamos exercitar, né? Uma problemáticazinha para a gente pensar juntos. Por que a ética moderna ela pode ser considerada uma ética antropocêntrica, né? A gente discutiu isso no início da aula. É uma ética antropocêntrica porque é uma ética baseada não mais em elementos exteriores ao próprio homem, mas sim uma ética que tem como pressuposto e fundamento justamente o ser humano. A palavra antropocentrismo significa o homem no centro. Portanto, é exatamente por isso que a ética moderna é uma ética antropocêntrica. Recapitulando, um breve resumo do que a gente viu até aqui. Nós estudamos, na verdade, a ética moderna. O período da modernidade se deu aí posterior àquele período que nós chamamos de Idade Medieval. Se deu em contraposição, né, protestando mesmo contra os dogmas da Igreja Católica, uma vez que emergia uma nova dissidência do catolicismo, que é o protestantismo, né, iniciado aí pelo Martinho Lutero, né, isso na sua dimensão religiosa, mas também houveram outras consequências na política, com o absolutismo, os reis concentravam o poder e também outras implicações. A ciência agora era mais livre, né? Nós temos aí várias ciências que vão emergir durante esse período. Nós temos também outras dimensões, outras implicações. Maquiavel, por exemplo, pensador renascentista, ele vai escrever uma obra intitulada O Príncipe, onde ele faz uma distinção entre os valores morais relacionados única e exclusivamente aos homens e os valores religiosos, como se fossem valores distintos. Por fim, nós nos debruçamos no pensamento de Immanuel Kant, né, que é o filósofo de maior envergadura, que representa muito bem esse período de esplendor da razão, né, chamado de século das luzes, o século XVIII, justamente porque ele vai propor uma ética racionalista, uma ética baseada no princípio do dever ser, naquilo que deve ser. E ele vai propor uma ética que possa ser uma ética universal, ou seja, comum a todos os homens. Vale ressaltar uma das suas máximas, muito conhecida. Diz o seguinte: age somente segundo uma máxima tal que possas querer, ao mesmo tempo, que se torne uma lei universal. E a gente termina justamente com essa citação do filósofo Immanuel Kant.